Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que a gente fez algumas postagens essa semana, né? A menstruação, um tema que ainda é um tabu gigantesco, e principalmente essa parte, né, da pobreza menstrual, esse tema. Primeiro, a menstruação como um tabu que não pode nem ser falado, né? Enquanto de nomes que a gente até inventa para não falar como se fosse algum nome proibido, né? Não sei quais as lembranças que você tem, assim, mas na nossa adolescência de ficar disfarçando, assim, como se a gente fosse um motivo para vergonha, né? A menina, a Uhum. pessoa ter menstruado. Sim, eu lembro que eu morria de vergonha de comprar absorvente na época da adolescência. Sempre que eu precisava ir, assim, era o evento, porque era algo muito constrangedor, morria de vergonha. E essa é uma história que a gente acaba ouvindo nas nossas amigas, a gente ouve isso na clínica também, de dificuldade, como que é falar para a menina o que que é menstruação, o que que tem que fazer, como que coloca o absorvente, motivos de até de algum tipo de bullying na escola, porque às vezes acaba que a menina menstrua, suja a roupa de sangue, e o quanto que isso é isso, apesar de ser algo natural, é visto como muito vergonhoso. E até na vida adulta, né? Às vezes parece que a mulher pegar o absorvente, o OB, coletor menstrual, enfim, o que seja, parece que está carregando algo proibido que ninguém pode ter notícias do que é aquilo, né? Às vezes até para pedir um absorvente emprestado é aquela coisa que tá falando não pode ser dito, né? Sempre com muitos dedos que se fala sobre a menstruação. Tanto que muitas pessoas descobrem a menstruação só a partir do momento que começam a menstruar, né? Assim, Sim. ainda hoje, assim, embora seja muito mais falado e as coisas estão sendo mais. A internet também ajuda com isso, né? Uhum. Mas a gente vive escutando relatos de mulheres que, ao sangrarem pela primeira vez, pensam, né? Procuram alguém e aí pensam que se machucaram, enfim. Isso, que tá doente, que tá acontecendo alguma coisa de muito grave, de muito sério, né? Uhum. Então, esse assunto é É, evitado ao máximo, né? Até o sim. momento que não dá mais. E até para falar por que que as mulheres menstruam, né? Assim, o que acontece para que isso, para que todo mês, né? E a gente acaba não passando muito por isso. E assim, e quantos desdobramentos isso vai ter depois da vida adulta dessa mulher, né? Isso me faz lembrar até o documentário, né? Absorvendo o Tabu, que a gente vai falar Uhum, um pouquinho mais essa semana, mas que relata bastante isso, o quanto uhum. é um assunto proibido em muitos lugares, né? Muitas Sim. culturas. Sim, e o quanto que as mulheres lá na Índia, né, que vão fabricar o absorvente de baixo custo, são mal vistas, né, até pela sociedade, né? E é um trabalho que está gerando emprego, autonomia, independência, além de fornecer os absorventes para as mulheres, né? Porque acaba, né? E aí acho que dá para a gente pensar até na pobreza menstrual, que muitas meninas, muitas mulheres deixam de ir à escola, deixam de ir às vezes para o trabalho, por não poder contar com produtos básicos de higiene, né? E se a gente Uhum. pensar na população de rua, na população carcerária e até nas mulheres que ficam em hospitais psiquiátricos, isso fica ainda mais grave, porque aí é nenhum acesso, né? Então a gente acaba ouvindo histórias de mulheres que usam, né, pedaços de pano, meia e até miolo de pão como algum tipo de absorvente, né? Porque, enfim, agora é algo que é natural, que é biológico, toda mulher menstrua, né? Mas acho que até por essa dificuldade de se falar do tema, a gente ainda tem poucas políticas públicas para garantir dignidade, né, para meninas e mulheres em algo que acontece. Porque é até mais do que isso do absorvente, né? Quantas pessoas ainda não têm água, né? Uhum. Então, para ter isso, o mínimo de higiene mesmo, né? E é isso, é uma coisa que é fisiológica, mas se não tiver como realizar cuidar disso, assim, aumenta as doenças, né? As infecções. Então, é um caso, uma questão de saúde mesmo, né? Sim.
No dia 28 de maio é esse Dia Internacional da Desigualdade Menstrual. E aí, esse Uhum, ano aqui no Brasil, foi lançado um relatório que é Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violação dos Direitos, que trazem alguns desses dados disso que você está dizendo que são alarmantes, né? No Brasil, mais de 5 milhões de pessoas não têm água, não têm banheiro em casa. uhum, E se a gente for pensar em pessoas que não têm acesso, né, a saneamento básico, água encanada, enfim, são muitas coisas, né? Escolas que também não fornecem banheiros com acessibilidade, papel higiênico, uma pia com água, sabonete. Isso acaba piorando ainda mais esse cenário, né? No mundo, 1 em cada 10 meninas deixam de ir à escola quando estão menstruadas. E aqui no Brasil, estima-se que seja 1 a cada 4 meninas. Então, assim, como que é pensar que tem meninas que não podem ir para a escola por estarem menstruadas, né? Isso significa que todo mês essa menina vai faltar aí talvez uma semana de aula. Acho que a gente tem que pensar que a pobreza menstrual é uma falta de estrutura, de conhecimento, de produtos de higiene, né? E que é um fenômeno causado pela desigualdade racial, social, e de renda que a gente vive, né? E acho que é uma coisa que a gente bate nessa tecla quase todas as vezes que a gente aparece aqui. Como que isso piora na pandemia, né? Quando a gente sabe que o desemprego aumentou, que o dinheiro está circulando menos, e assim, quantas famílias que o absorvente acaba sendo aí um artigo de luxo, né? Algo uhum. que é impensável de comprar. Porque de fato não é algo tão barato assim, né? E se a gente for pensar numa casa que às vezes tem 2, 3 mulheres, é muita coisa. Sim. E hoje a gente fala dessas outras formas, né, de lidar com o coletor menstrual, do absorvente ecológico, né, pensando aí nessas questões ecológicas mesmo, né? Mas tem famílias que não têm acesso nem à água, né? Então, Uhum. porque se vai ser, não sei, a calcinha ecológica, enfim, precisa ser lavada, precisa ter um espaço para secar adequadamente, né? Então, é mais do que comprar aquele saquinho de absorvente na farmácia, né? Que é um produto caro, enfim. Sim, sim, porque essas são saídas, né? Além de ecológicas, de preservar o meio ambiente, ainda financeiramente falando, acabam sendo mais baratas, né? O coletor menstrual você compra, sei lá, 1, 2 na vida. E se você absorvente você gasta muito mais. Mas a gente também, né, tem que pensar que será que essas mulheres têm conhecimento de que existe isso, né? De que existe um coletor menstrual, de que existe um absorvente ecológico. Porque isso acaba sendo uma discussão muito para aí as mulheres brancas, né? Uhum. Classe média alta. E que bom que a gente está podendo falar disso, que a gente está podendo lançar mão desses outros recursos, né? Mas a gente tem que entender que isso acaba sendo um privilégio, que não são todas as meninas e mulheres que vão ter acesso a isso. E acho que pensar, né, que quando a gente fala de menstruação, é muito esse o caminho por esse caminho que entra na vida da mulher a questão sexual, né? É a partir daí. Você menstruou, então agora você é uma mocinha. Uhum. Então você tem que se cuidar, porque agora você pode engravidar, né? Então o Peso sexual que vai se entrando. coloca aí, né? Isso. É uma coisa que vem com uma responsabilidade, né? E a partir daí com limitações. Então, não sei, você não é mais igual aos meninos, você não brinca mais, é isso, fecha as pernas, vem com um peso aí, com uma responsabilidade da mulher. Lembrei do nosso episódio que a gente fala sobre a menopausa, né? Porque é isso, assim, períodos da vida da mulher que estão ligadas a isso da reprodução. Uhum. Então, a entrada e saída desse ciclo aí, né? Como que isso pode trazer muitas questões, né? A mulher tem esses ciclos biológicos muito marcados, né? E a menstruação vai atravessando toda a vida, que isso pode acabar mudando com o tempo, pensando em mulheres que engravidam, quando elas voltam a menstruar após a gestação. Enfim, assim, é algo que vai acompanhando e que quando vem aí a menopausa,
E aí uma série de questões hormonais, uma série de coisas, né, coloca esse fim, né? Não pode mais ter filho, não pode mais reproduzir. E o quanto que isso também pode trazer questões para as mulheres, né, que, enfim, às vezes desejam ser mães mais tarde, mas aí acho que aí a gente iria para um outro caminho dessa discussão, né? E tem um episódio lá enfim, que fala muito sobre isso, né? E você foi falando, eu pensei, né, até nesse relatório que você citou, eles deixam bem, escrevem isso, assim, que a gente vai falando da mulher, a mulher, mas os homens trans, as pessoas não binárias, né, cada um, de uma forma específica, vai lidando com isso também, né, da menstruação. Então, é um assunto que dá muito o que falar. É isso, né, Marina? Assim, você falou importante estar escrito, está textualmente lá nesse relatório, né? E a gente poder também falar sobre isso, de como que a menstruação nos afetam. E como que cada pessoa vai criando aí estratégias para lidar mesmo com isso, né? E acho que é importante a gente destacar nessa questão aí da pobreza menstrual, de que às vezes parece que a gente vive numa bolha que a gente não tem noção de que tem pessoas que não podem ir para a escola por conta, né, da falta ali de absorvente, enfim, e dos prejuízos que isso vai trazer, né, na vida dessa pessoa no decorrer da sua vida. Então, é isso. Acho que é importante a gente poder falar sobre isso e poder exigir, né, que essa é uma questão de saúde pública, né? Então, a gente precisa de políticas públicas para lidar com isso. Isso, algumas cidades até... eu não tenho muita noção quanto isso realmente acontece, assim, mas de cidades que as escolas ficam responsáveis aí pela entrega do absorvente, né? Para essas pessoas que frequentam a escola, mas aí quem não frequenta, né? Eu não tenho assim muito conhecimento se isso realmente acontece, assim, eu sei que existem algumas leis, não sei, cada um vai podendo, se as pessoas quiserem até nos contar aí, né, nos seus Sim. estados, enfim, que vai podendo observar. Porque a gente escutou muito falar sobre esse tema quando saiu nesse mês de maio, né? Mas é um tema que é tão facilmente apagado, some, fica algumas semanas na Sim. mídia e some, né? Então, a gente se propôs a conversar mais um pouco sobre. É isso.